Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, texto que tem sido a nossa meditação neste início de ano. Nós já estamos na nossa quarta mensagem e nós abordaremos hoje o capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Nós falaremos nesta noite sobre a sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Nosso irmão Duílio já orou pela mensagem. Meus irmãos, nas exposições anteriores de 1 Coríntios, nós acompanhamos o esforço pastoral e teológico do apóstolo Paulo para tratar das divisões naquela igreja. Nós vimos que havia partidos formados em torno de líderes, que nem sequer tinham a intenção de formar partidos nem de ter admiradores. Homens da envergadura de Paulo, que é quem escreve a carta, de Apolo, de Pedro, que não sabemos de que maneira teve uma influência naquela igreja, estavam sendo disputados como talvez sendo o melhor pregador. E havia partidos formados e briga entre os coríntios por causa disso. Nós vimos que a comunidade cristã, então, chamada para ser corpo de Cristo, estava fragmentada por preferências pessoais e por critérios mundanos. E o que está por trás dessas divisões e dessas preferências é o culto à sabedoria, que era muito comum dos gregos, da cultura grega. E, ao mesmo tempo, o culto à personalidade e à retórica. Havia, naquela época, os sofistas que caminhavam, espécie de filósofos ambulantes que caminhavam para pregar suas filosofias, e eles davam mais importância à forma e à retórica do que ao conteúdo. O importante era argumentar. Então, os coríntios, eles captaram esse espírito de culto à sabedoria, da cultura, de culto à intelectualidade e de culto à retórica, que tem sua importância, mas não pode ser considerada como um instrumento de promoção pessoal, e por causa disso eles estavam brigando entre si. Paulo havia dito no capítulo 1, verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão,
que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo responde a essa divisão, atacando exatamente o seu problema central, o problema do coração dos seus ouvintes. Ele responde lembrando primeiramente, como nós vimos, que Cristo, e não qualquer apóstolo, foi crucificado por eles. Ele pergunta, citando o seu próprio nome, acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vocês, por causa de vocês, em lugar de vocês. Então ele começa exatamente mostrando que Cristo foi aquele que foi crucificado, redirecionando-os para o centro das personalidades para Cristo. Ele mostrou, em segundo lugar, que a mensagem central do cristianismo não é uma mensagem que consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, é aquilo que ele chama de palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem e é poder de Deus para os que são salvos. Por que é loucura? Era loucura para os gregos que um Deus pudesse se fazer carne, porque eles abominavam a matéria. Para eles, o mundo da matéria é um mundo de segunda categoria. O mundo do espírito é que era o mundo real e a matéria era a prisão da alma. Então, como Deus poderia fazer-se matéria? E para os judeus era escândalo, porque como o Messias poderia vencer, estando crucificado, recebendo a condenação inominável entre mesmo as famílias romanas, uma condenação e morte de cruz. Então Paulo recordou esta mensagem da cruz, que é loucura, que é uma mensagem simples, e que é a mensagem de Deus se fazendo carne, se humilhando e morrendo em lugar do seu povo. Mas ele recordou ainda, meus irmãos, que além dessa mensagem da cruz, aqueles que por ela são salvos, eles não estão entre as pessoas de maior destaque. Embora possa haver entre eles homens de inteligência e homens que tenham algum poder econômico ou alguma origem social nobre, Paulo diz que lá entre os coríntios não eram muitos dentre eles que eram sábios segundo a carne, isto é, da elite intelectual, nem muitos de nobre nascimento, ou seja, da elite social, e nem muitos poderosos, isto é, da elite política. Paulo mostra que Deus escolheu os fracos e os desprezados para envergonhar os fortes, e que sua própria pregação, próprio Paulo, teve uma pregação não marcada por eloquência persuasiva, mas por dependência do Espírito Santo. Ele diz, quando fui ter com vocês, eu fui ter em fraqueza, temor e grande tremor. Então, a mensagem é uma mensagem humilde. Cristo crucificado. Os escolhidos são, em sua maioria, pessoas desprezadas. Os coríntios, entre eles, havia muitos libertos, muitos escravos e ex-escravos que eram pobres. E, terceiro, os mensageiros não pregam o evangelho com algum tipo de poder intelectual especial ou baseados na sua sabedoria, mas com temor e tremor e em demonstração de espírito e de poder. Agora, em 1 Coríntios 2, de 6 a 16, Paulo vai avançar, dando um passo decisivo. Ele afirma, veja, ele havia terminado a sessão anterior, dizendo que a sua palavra, no verso 4, e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que ele está dizendo é, eu não me concentrei em falar palavras belas para vocês. E não é que Paulo não tivesse retórica, basta lermos os seus escritos. E temos muitos deles, 13 cartas. Mas Paulo está dizendo que minhas palavras eram simples, era a apresentação do evangelho simples de Cristo crucificado em lugar do pecador. Então ele diz, para quê? Para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, não se apoiasse na minha eloquência, no poder das minhas palavras em si, mas sim no poder de Deus. Então, essa palavra de Paulo poderia fazer parecer que a mensagem da cruz não é uma palavra de sabedoria, mas é uma palavra insensata. Por isso, Paulo, agora, depois de ironizar e chamar a palavra da cruz de loucura para os que se perdem,
ele vai dizer a partir do verso 6 até o 16, que na verdade a palavra da cruz, o evangelho, é a verdadeira sabedoria. Não é que não seja sabedoria, é que não é sabedoria humana. Não é que ela não seja eloquente, é que sua eloquência não está ligada à forma propriamente, mas ao seu conteúdo. Então, Paulo ele vai mostrar que há sim uma sabedoria no cristianismo, no evangelho genuíno, mas não é a sabedoria deste século. É uma sabedoria eterna, redentiva, revelada por Deus. E compreender essa sabedoria é o que distingue maturidade espiritual de carnalidade. Porque no capítulo 3, nós só veremos na próxima mensagem, ele vai tratar da carnalidade dos coríntios, da sua imaturidade. E o que ele vai mostrar é para que, se a igreja compreender a natureza dessa sabedoria, as suas divisões possam perder todo o fundamento. Então, em que consiste essa sabedoria de Deus? Ela é inalcançável, na verdade, a sabedoria mais alta do mundo, mais profunda, não consegue alcançar a sabedoria de Deus. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia humana, nenhum dos grandes pensadores jamais puderam alcançar a sabedoria de Deus. Alguns deles, tateando, falaram alguma coisa e tiveram vislumbres. Aristóteles falava de Deus como um motor imoto. Outros falavam de Deus como os estoicos, como o Logos, mas esse Logos não era algo distinto da criação, era uma razão que fazia parte da criação. Então eles nunca se aproximaram de fato de Deus pela sua própria sabedoria. E isso é importante o que Paulo vai falar, porque Corinto era uma cidade marcada pelo pluralismo religioso e pela valorização da retórica. Eu preciso relembrar que oradores ambulantes conquistavam seguidores, mestres eram avaliados por sua eloquência. A identidade social era moldada por alianças e lealdades públicas. E a igreja inserida nesse ambiente, irmãos, começou a absorver esse padrão cultural. Em vez de pensar segundo a cruz, ela passou a pensar segundo a lógica do prestígio e da eloquência. Então, esses capítulos 1 a 4, eles formam uma argumentação unificada. Paulo leva 4 capítulos para combater a divisão e as contendas em Corinto. Paulo redefine, então, o que é sabedoria, o que é poder, o que é maturidade e o que é liderança e qual o seu papel e importância. E esse texto que nós lemos, ele não é um tratado abstrato sobre revelação, mas é uma parte integrante dessa correção pastoral de Paulo. E é uma questão aqui eclesiológica. A maneira como a igreja entende o evangelho vai determinar a sua unidade ou a sua fragmentação. Quando nós estamos divididos, irmãos, certamente é porque, de uma forma ou de outra, nós estamos dando muito mais valor à nossa sabedoria humana, ou muitas vezes nos dividimos em torno de personalidades, ainda que não sejam os famosos, mas às vezes dentro da própria igreja, por causa da afinidade, esquecendo-nos da palavra da cruz. Por isso essa palavra não é apenas uma profunda teologia, como nós veremos, ela é também intensamente prática, porque ela é a resposta de Deus para todas as nossas divisões. Por isso Paulo precisa explicar sobre a sabedoria de Deus revelada no Evangelho, para que os coríntios se humilhem e entendam que não foi pela mente deles, não foi pela filosofia deles, não foi pela sua cultura grega elevada que eles chegaram ao conhecimento do Evangelho. E não foi por causa da eloquência dos pregadores, por mais que eles fossem, pelo menos, sobretudo Apolo, né, era um homem eloquente, mas não foi por causa disso. Eles estavam muito mais atraídos pela eloquência do que pela mensagem da cruz. E, meus irmãos, isto é muito importante. Eu preciso, antes de prosseguir com a exposição propriamente dita, chamar a sua atenção e alertá-los para uma onda que nós encontramos de pessoas que têm uma certa atração pela teologia reformada e que têm migrado para igrejas reformadas. Muitas dessas pessoas estão de fato procurando o genuíno evangelho e as escrituras, mas outras tantas estão procurando por causa do apelo, talvez retórico, de uma espécie de nível intelectual que a teologia reformada apresenta, e de fato ela apresenta.
Então, muitos deles têm mais um gosto estético pela teologia reformada do que estão preocupados de fato com a mensagem da cruz que ela expõe. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. A teologia reformada não é alguma coisa para joguinhos intelectuais, para mostrarmos a superioridade da nossa intelectualidade, para mostrarmos que nossa doutrina é mais profunda. Porque sim, os reformadores pensaram em vários momentos, em várias áreas da vida e construíram uma verdadeira cosmovisão com base nas Escrituras. Mas eles não fizeram isto, irmãos, para mostrar uma intelectualidade superior. Eles fizeram isto para que a igreja retornasse às Escrituras e pudesse aprender a vida, como eles diziam, corandeu, uma vida diante de Deus, uma vida piedosa. Por isso é muito importante esta mensagem para nós. Nós não devemos nos concentrar na eloquência dos pregadores. Nós temos bons pregadores reformados, em muitos lugares, púlpitos fortes, mas cuidado para que você não seja atraído só por essa retórica e pense mais na retórica do pregador, na capacidade do pregador, na unção do pregador. Eu coloquei entre aspas porque todo povo de Deus é ungido, na verdade. Ninguém é mais ungido do que ninguém. E você pense mais nisso do que no Cristo que o pregador prega. E muitas vezes até não valoriza a liderança local. Como acontecia aqui? Não tinha nenhum grupo de Estéfanas. Nós já vimos, né? Estéfanas era o pastor da igreja, um dos pastores. Não tinha um grupo de Estéfanas aqui. Só tinha grupo de pregador famoso que não estava mais lá. Então é muito importante nós entendermos a natureza da sabedoria de Deus. Então nesta noite eu quero falar sobre a sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Eu quero falar nesta noite primeiro sobre a sua natureza, a natureza dessa sabedoria. Depois, como essa sabedoria revelada. E terceiro, como a sua comunicação é compreendida e ensinada e compreendida. E depois, como ela é discernida. Nós vamos tratar ponto por ponto. Primeiro, a natureza da sabedoria de Deus. Veja o que Paulo fala. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Nós expomos sabedoria. O Evangelho é sabedoria. Mas ele é uma sabedoria distinta das sabedorias deste mundo. Não, porém, a sabedoria deste século, ele diz, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Resumidamente, Paulo está dizendo sobre a natureza da sabedoria de Deus, que ela é eterna, ela é celestial, ela é redentiva e ela é oposta à lógica deste mundo. A sabedoria de Deus revelada no Evangelho é celestial, é eterna, porque o seu caráter é duradouro, ela é redentiva, é a única sabedoria que redime a humanidade, os homens, e ela é oposta à lógica deste mundo. Esse é o primeiro ponto. Observe que Paulo começa afirmando, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Portanto, Paulo não nega a existência de sabedoria no Evangelho, ao contrário, ele afirma a sua profundidade. Contudo, trata-se de uma sabedoria distinta da sabedoria deste século e dos poderosos desta época, que ele diz que se reduzem a nada. Porque a sabedoria dos homens desta época não é capaz, meus irmãos, de nos trazer a felicidade, de nos trazer um estado de paz e de prosperidade. É muito interessante como, sobretudo a partir do racionalismo, com Descartes, que coloca a razão como medida de todas as coisas, através do seu penso logo existo, e a partir daí os homens começam a dizer que nós estamos na era da razão e nós não precisamos mais de algum tipo de religião.
E o homem começou a confiar demais nos seus achados científicos, que sim, muitos deles trouxeram benefício, mas ele começou a confiar em si mesmo, e ele começou mesmo a negar o poder, a veracidade da revelação. Chegamos à era do iluminismo, que é a era da razão. Nós agora estamos na era da razão, não precisamos mais de um Deus, até podemos dizer que há um Deus, mas nós não precisamos dele para viver, nós temos a ciência. E você tem diversas ideologias e filosofias que foram criadas e estabeleceram propostas para uma humanidade mais feliz. Algumas delas que pregavam uma utopia, numa igualdade de classe, acabaram por desembocar em governos totalitários que mataram mais de 100 milhões de pessoas. Outras, como aconteceu com o positivismo de Augusto Comte, do qual legamos o nosso dístico Ordem e Progresso, que acreditava que com o saber científico o homem chegaria a um estágio de progresso e de paz, que ele não precisaria mais de religião. Até que chegou a Segunda Guerra e toda essa ciência foi usada para destruir e lançou o mundo numa depressão. E o homem, não querendo perder a sua autonomia, então começa a rejeitar essa racionalidade moderna, mas ele a substitui pelo afetivo, pelo sentimento, para manter a autonomia. E ele continua dizendo: agora o que importa é o que eu sou. A identidade é o mais importante, como eu me sinto é mais importante, mas ainda está mantendo a autonomia. Tudo isso é sabedoria do mundo. A sabedoria deste século falhou em dar ao homem respostas existenciais. E com a guerra, os homens perceberam isso. Só que em vez de se voltar para Deus, o homem constrói uma nova religião secular. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria desta época, dos poderosos desta época, se reduzem a nada. E é por isso que ele diz: nós falamos a sabedoria de Deus. Aqui está o primeiro contraste decisivo. A sabedoria deste século é transitória. Ela está ligada às estruturas de poder que caminham para o juízo. E quando eu falo de estruturas de poder, eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu estou falando de todos os poderes deste mundo. Os sistemas intelectuais e políticos que parecem dominantes são, diante de Deus, temporários e destinados à ruína. E não é que eles são iguais, alguns são sim melhores que os outros. Mas em contraste, Paulo fala da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Observe que ele diz que essa sabedoria de Deus, ela estava em mistério. Esse outrora aponta para o passado. Por que ele está dizendo outrora oculta? Porque somente os judeus conheciam a sabedoria de Deus, somente os judeus conheciam a revelação de Deus. Eles são os primeiros receptáculos das promessas da aliança, da promessa do Messias que viria. Eles foram os que receberam as Escrituras. Mas Deus fez isto prevendo que ele também atingiria ou alcançaria todas as nações. E deles veio o Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e quando Cristo morreu e ressuscitou, que ele manietou a Satanás, ele agora diz para os seus discípulos: agora vocês vão para todas as nações. Essa sabedoria oculta agora é revelada por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho a todas as nações. É nesse sentido que Paulo está falando aqui de mistério. E ele está dizendo que essa sabedoria não era possível o mundo alcançar a menos que Deus revelasse. E ele revela essa sabedoria no Evangelho de Cristo. Então essa sabedoria procede do alto, ela não nasce da investigação humana, ela não é produto da cultura, ela é parte do decreto eterno de Deus. Antes que o mundo existisse, Deus determinou salvar seu povo por meio da morte e ressurreição do seu Filho. E o mistério aqui não é esoterismo. E Paulo usa essa palavra de propósito porque os coríntios falavam de mistérios no sentido daqueles segredos ocultos das religiões de mistério que só eram abertos aos iniciados. O mistério aqui, no entanto, é o plano redentor, outrora oculto aos gentios, agora revelado pelo Evangelho pregado em todo o mundo. E o conteúdo deste mistério é: Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo para ser crucificado,
e morrer em lugar dos pecadores, e todo aquele que nele crê tem o perdão dos pecados e a vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele virá para buscar o seu povo, e ele destruirá esse mundo, e ele julgará os ímpios, e enviará os que o rejeitaram para o inferno, e criará novos céus e nova terra. Paulo afirma que essa sabedoria, irmãos, ela foi desconhecida pelos poderosos deste século, no verso 8. Porque se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo aqui implicitamente é que Cristo é essa sabedoria. Se eles soubessem que diante dele, se Pilatos soubesse, se o sinédrio judaico soubesse, se Herodes soubesse que diante dele estava a própria sabedoria encarnada de Deus, eles não teriam crucificado aquele que é o Senhor da glória. E Paulo aqui usa o termo do Salmo 24. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Jesus é o Rei da glória. Então o que ele está mostrando aqui, irmãos, é que a cruz se torna a prova da cegueira humana. A elite intelectual falhou. A elite religiosa falhou, a elite política falhou, diante deles estava o Senhor da glória, e eles o crucificaram. E ele cita Isaías para reforçar essa verdade, como está escrito, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós usamos muito isso para nos referir ao céu, né? Obviamente o céu está incluído, mas não é disso que o Senhor está falando aqui em Isaías, e nem está falando aqui em 1 Coríntios. O que nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano é o Evangelho, é a salvação em Cristo Jesus. É esse o conteúdo. E isto foi revelado, veja, ninguém viu, ele está dizendo, mas Deus, no verso 10, não revelou pelo Espírito. Aquilo que nem olhos viram foi revelado pela fé. Então, ele está citando Isaías, que diz lá que nem olhos viram, nem com ouvido se percebeu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o texto original lá de Isaías. Ele está dizendo, irmãos, portanto, que o mundo não percebeu o que Deus preparou. O mundo constrói os seus caminhos de salvação, mas nenhum deles tem sucesso. A incapacidade humana, portanto, não é apenas ignorância intelectual, é incapacidade espiritual. Paulo não está falando primariamente das glórias celestiais aqui, ele está falando da obra redentiva revelada em Cristo. Olhos não podem ver, isso tem que ser recebido pela fé. Assim, meus irmãos, qualquer tentativa de gloriar-se em homens revela incompreensão da cruz. Se os maiores sábios deste mundo falharam, como pode a igreja fundamentar sua identidade em líderes humanos? Ou talvez em ideologias humanas? A igreja não pode se firmar nisto. Ela tem o Evangelho, e o Evangelho é a resposta. Então essa é a natureza da sabedoria de Deus. Ela é celestial, ela é do alto, ela é eterna, ela é redentiva, e ela é oposta à lógica deste século. Em segundo lugar, Paulo vai mostrar como se dá essa revelação, como o homem pode conhecer essa sabedoria. Ele não pode conhecer pela sua própria intelectualidade. Não significa, não se segue daí que ele não usa o seu intelecto. É óbvio que a fé tem um elemento de conhecimento, tem um elemento intelectual. Mas não é um conhecimento natural, é o que a nossa confissão de fé chama de conhecimento salvífico. É um conhecimento que produz uma reação de fé, de arrependimento e de entrega a Jesus. Então Paulo ele vai mostrar, após afirmar que o mundo não conheceu essa sabedoria, Paulo introduz esse contraste decisivo, verso 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito. O que ele revelou? O que ele tem preparado para aqueles que o amam. Aqui está o coração do texto. O que era inacessível aos sentidos humanos foi revelado por iniciativa divina. E não, o nosso ponto é esse. A revelação da sabedoria de Deus é comunicada soberanamente pelo Espírito. Esse é o nosso segundo ponto. A revelação da sabedoria de Deus é comunicada soberanamente pelo Espírito.
O Espírito, ele diz, é o único que pode nos revelar. Em outras palavras, queridos, nenhum pecador pode chegar até Deus. E sabe, cuidado com as ilusões. Pessoas acham que podem chegar até Deus assumindo a moralidade cristã. Eles veem como um cristão vive, e eu falo um cristão coerente, não um falso cristão. E eles dizem, olha, isso é muito bom, essa é uma moral elevada. Eu vou assumir essa moralidade cristã, eu agora vou ser crente, eu não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais dançar. Eu nunca esqueço de um pastor que estava dando aula para os seus alunos, e entrou um cachorro na sala. E ele disse, olha, deem um bom dia para o nosso irmão que acabou de entrar. E os alunos começaram a rir, eles disseram, vocês estão rindo porque ele é nosso irmão. Se eu aplicar o teste que a maioria aqui aplica, ele é crente. Veja, ele não bebe, ele não fuma e ele não dança. Logo, ele é nosso irmão. Então, muitas pessoas entendem, não é que o cristianismo não tenha uma moralidade. Mas todas as vezes que nós vamos falar da moral cristã, nós falamos que os indicativos da vida cristã são a base do seu imperativo. Indicativo é aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus fez em nós, por nós em Cristo. Somos chamados a viver, sim, uma vida de santidade. Há uma moralidade, mas ela só é possível àquele que nasceu de novo. E eu não sigo essa moralidade para ser salvo, eu sigo porque eu fui salvo. Então eu estou só dando um exemplo de como você tentando pelo seu esforço, pela sua lógica, alcançar a sabedoria de Deus, você vai sempre fracassar. Essa sabedoria tem que ser trazida do alto. Ela tem que ser revelada, o homem é incapaz de alcançá-la. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, na sua palavra. Deus nos revelou pelo Espírito, e Ele está falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, eu preciso fazer uma provocação. Se algum irmão de outra denominação disser que a igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo, você mostra essa gravação para ele, e tantas outras. Porque, de fato, nós cremos no Espírito Santo. Ele está dizendo que Deus nos revelou pelo Espírito. E o Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas que há no homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que é que ele está dizendo? Aquilo que Deus planejou, veja, aquilo que você planeja no seu coração, somente o seu Espírito sabe. Até que você fale para outro, ninguém mais vai saber, não é verdade? Você muitas vezes guarda coisas no seu coração que ninguém sabe, mas quando você comunica, se tornam conhecidas. Então ele está dizendo, se essa sabedoria pertence a Deus, só o Espírito de Deus sabe, conhece essa sabedoria. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o seu Espírito que nele está. Então só esse Espírito pode nos revelar a salvação que há em Cristo Jesus. Ele está exatamente dizendo, essa analogia demonstra que o conhecimento salvífico não pode ser alcançado por esforço humano. Ele depende da revelação soberana. E Paulo exatamente diz que nós temos recebido não o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, no verso 12. Veja, o Espírito nos foi dado para que conheçamos o Evangelho. E o verbo indica finalidade, a revelação não é acidental, é graciosa e intencional. E o que o Espírito está revelando? Não são mistérios no sentido místico. Ele está revelando o que Deus nos deu gratuitamente. O que Ele nos deu gratuitamente? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz ainda, em Romanos 3, a partir do verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no seu sangue. No sangue de Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados. É isso que o Espírito Santo revela. E o homem caído, o homem natural, ele não é capaz de entender isso. Por isso que o Espírito foi dado para que conheçamos. Então, essa sabedoria que é celestial, ela só pode ser conhecida por aqueles a quem o Espírito revela. E ele não revela por sonhos ou visões, ele revela na Escritura e pela Escritura. A nossa confissão de fé fala sobre isto quando fala no seu primeiro capítulo sobre a Escritura. Olha o que ela diz nos parágrafos 5 e 6. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados ao alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Há evidências externas abundantes de que a Escritura é a palavra de Deus. Contudo, este é o ponto. A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Eu não posso conhecer o Evangelho sem a Escritura, mas eu não posso ter uma compreensão salvífica que me leve à fé salvadora sem que o Espírito Santo opere internamente em mim, iluminando meus olhos para compreender as Escrituras. É por isso que muitas pessoas saem das igrejas cegas como entraram. Se o Espírito Santo não lhes abrir a mente, elas continuarão cegas, e aquilo que ouviram servirá para juízo. No parágrafo 6, a nossa confissão de fé diz ainda que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, aqui é o ponto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. É necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão. O que é salvadora compreensão? Eu compreendo, eu creio, eu me rendo, eu me entrego ao senhorio de Cristo. Então, é nesse sentido que Paulo diz, o Espírito revela, e nós temos recebido este Espírito, que não é do mundo, mas é de Deus, e nós sabemos o que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito foi dado para que conheçamos. E essa palavra gratuitamente aqui elimina qualquer pretensão humana, irmãos. O Evangelho não é conquista intelectual. O Evangelho é um dom. E a compreensão da cruz não é produto de superioridade cultural, mas obra do Espírito Santo. Aqui está a base da humildade cristã. Se nós conhecemos o Evangelho, é porque Deus o revelou, não porque fomos mais perspicazes. Deus revelou o Evangelho. E louvado seja Deus que conseguimos olhar para Cristo e entender que Ele é o único caminho para a salvação. Em terceiro lugar, depois de ter falado da sua revelação, Paulo vai mostrar como se dá a sua comunicação, por assim dizer. O Espírito Santo abre os olhos, mas ele faz mais do que isso. Ele nos ensina com palavras espirituais. Versos 13 e 14. A comunicação da sabedoria de Deus é expressa em palavras ensinadas pelo Espírito. Preste bem atenção nisso, porque é muito importante.
A comunicação da sabedoria de Deus, ela é revelada pelo Espírito, mas não só isso, ela é expressa em palavras ensinadas pelo Espírito. Verso 13. Disto também falamos. Paulo está usando o plural apostólico aqui. Nós, apóstolos, mensageiros, falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É interessante, irmãos, a sabedoria revelada, ela é comunicada em palavras. Isso aponta para a inspiração verbal da mensagem apostólica. O Evangelho não depende de técnica retórica, mas da ação do Espírito na revelação e na comunicação. Mas o que Paulo quer dizer quando ele diz: nós falamos em palavras ensinadas não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito? Ele não está falando aqui em um falar em línguas. Quais são as palavras ensinadas pelo Espírito? São as palavras que estão registradas na Escritura. É a lógica do Espírito. E você quer ver como a gente costuma contrapor a sabedoria humana à sabedoria do Espírito? Aí eu vou entrar naquele velho texto que nós conhecemos e que é um dos que mais desobedecemos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso é sabedoria ensinada pelo Espírito. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ah, não, eu não vou não, porque ele é muito esquentado. Palavra ensinada pela sabedoria humana. A palavra ensinada pela sabedoria humana diz: você tem que conquistar a salvação pelo seu mérito. Mas a palavra ensinada pelo Espírito diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Percebe a diferença? Então, quando ele fala ensinadas pelo Espírito, não é algum tipo de revelação mística, mas você ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo abre o seu entendimento e você entende, esta é a verdade de Deus, e tudo aquilo que contraria ela é falso, é diabólico, é maligno. A sabedoria ensinada pelo Espírito é a sabedoria que o Espírito fala na Escritura e com a Escritura. Ora, Paulo está falando da palavra da cruz, ele está falando do Evangelho. Ele mesmo cita a Escritura 2 vezes, pelo menos ele cita a Escritura no texto, o Velho Testamento. Então, essa expressão, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, indica que a mensagem espiritual é transmitida sob direção espiritual, o conteúdo e a forma estão sob a orientação do Espírito. E qual é a prova objetiva de que eu estou ouvindo o Espírito? É que aquilo que ele falou está na palavra de Deus. E isso confronta diretamente o culto à eloquência presente em Corinto. Tem muitas coisas que a sabedoria do mundo diz, e a nossa sabedoria diz o contrário. De novo me veio à mente uma frase que eu já usei, que eu já falei aqui, que eu vi uma crente reformada presbiteriana num selfie colocar: seja a sua própria referência. Essa é a palavra ensinada pela sabedoria humana. A minha referência é Cristo. Eu fui criado não para ser minha própria referência. Minha identidade não está em mim. Aliás, o homem é o único cuja identidade não está nele mesmo. Ele foi feito imagem, ele foi feito semelhança, ele foi feito para refletir. Você percebe a diferença? Eu estou trazendo uma demonstração prática da diferença entre palavras ensinadas pela sabedoria humana e palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Então, aqui temos a doutrina da incapacidade espiritual do homem caído. E aqui ele vai então avançar. A comunicação é expressada em palavras ensinadas pelo Espírito. Então lembre disso, crente. Palavras ensinadas pelo Espírito é isso aqui, ó. Palavras que constam na Escritura. E na Escritura e no Evangelho, nós temos uma palavra para cada área da vida. Nós vivemos uma sociedade secularizada, onde a fé se tornou uma coisa privada. As pessoas costumam dizer: não misture isso com religião.
Não é assim. O Evangelho governa toda a nossa vida. O Evangelho tem algo a falar sobre política. Ele tem algo a falar sobre as questões sociais. Ele tem algo a falar sobre economia. O Evangelho tem princípios e fala a todas as áreas da vida humana. Mas ele fala por meio da Escritura. E esse contraste que Paulo faz aqui, ele prepara o capítulo 3, porque depois ele vai mostrar no quarto ponto sobre essa sabedoria de Deus. Quem pode discerni-la? Ele diz, o homem que ele chama de espiritual. Veja, ela é revelada pelo Espírito, ela é expressa em palavras ensinadas pelo Espírito. Em terceiro lugar, ela é compreendida pelo homem espiritual que tem a mente de Cristo. Somente o homem regenerado pode compreendê-la. É o que ele vai falar nos versos 14 e 15. Ora, o homem natural, melhor, 14 e 16, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está trazendo dois elementos da depravação total, da doutrina da depravação total. O homem é indisposto, naturalmente indisposto. Sua vontade caída se levanta contra a sabedoria de Deus. Quando ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, essa palavra aceitar traz a ideia de dar as boas-vindas. É o mesmo verbo usado para Marta recebendo Jesus em casa. Então, o homem natural não dá as boas-vindas, ele não recebe de boa vontade, ele rejeita. Mas não só isso, ele é incapaz de entender. Para ele são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. É preciso que ele se torne um homem espiritual. E como é que um homem natural se torna um homem espiritual? A palavra para homem natural, e eu vou mencionar aqui porque ela é ligada a uma palavra nossa em português, é a palavra psíquicos. E psíquicos é o homem almal. É a palavra psique, que é a palavra para alma. Aquele homem que é guiado pelo seu próprio coração, essa é a ideia. Pelos seus próprios impulsos. Esse homem é incapaz de compreender o Evangelho. O homem espiritual é pneumáticos, é o homem que tem o Espírito de Deus. Não é alguém que tem uma espiritualidade superior. É alguém que nasceu de novo. Lembra o que Jesus falou em João 3? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. E regeneração é uma obra totalmente de Deus. O homem morto é incapaz de se regenerar. Mas uma vez regenerado, ele se converte a Deus. E Paulo diz, olha, o homem espiritual, esse homem que recebeu o Espírito de Deus por graça, não por seu mérito, não por suas obras, ele é capaz de julgar todas as coisas. Olha o que ele está dizendo. O homem espiritual é capaz, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, o homem espiritual é aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele passa a ter compreensão das Escrituras e ele julga todas as coisas à luz das Escrituras. Ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E conclui, nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Esse é o clímax do texto. Ter a mente de Cristo, irmão, significa participar pela revelação do Espírito do pensamento redentivo de Deus. Significa interpretar toda a realidade à luz da cruz de Cristo. Se a igreja possui a mente de Cristo, ela não pode viver segundo a lógica da competição. É isso que Paulo quer dizer. Lembre que o problema que ele está atacando, Paulo não está apenas dando uma aula de teologia, ele está atacando as divisões. Sempre que nos dividimos, sempre que brigamos, é porque nós entendemos, achamos que a nossa opinião, ela é a verdade, o outro tem que se curvar à minha verdade. Mesmo que seja uma opinião pessoal sobre um programa da sociedade interna.
E quando fazemos assim, nós estamos supervalorizando a sabedoria humana. Quando nós nos curvamos a opiniões por causa da importância que damos àquele que fala, nós estamos andando segundo os homens. E se a igreja, então, possui a mente de Cristo, ela não pode viver segundo a lógica da competição. A mente de Cristo é marcada pela humildade, pela obediência e a centralidade da glória de Deus. Divisões, irmãos, sempre revelam que, embora tenham recebido a revelação, aqueles que a receberam ainda estão aprendendo a pensar segundo ela. Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre imaturidade espiritual no capítulo 3, veremos isto na próxima semana. De que maneira podemos aplicar, meus irmãos, encerrando a nossa meditação nesta noite? Primeiro, esse texto nos ensina que a igreja deve rejeitar a lógica cultural que exalta personalidades. E como a nossa lógica é assim, não é? Ela exalta o que os sociólogos, cientistas, de um modo geral, sociais, chamam de self, ou mais cientistas da psique humana. Ela exalta o self. Ela exalta o eu. É o que eu sou. Todo mundo tem que se curvar. O Estado tem que criar políticas para legitimar quem eu sou. Expressivismo é uma das características da nossa sociedade. A igreja deve rejeitar a lógica cultural que exalta personalidades. Mas isso também pode acontecer exaltando personalidades gospel ou cristãs ou reformadas que sejam. Quando líderes se tornam bandeiras de identidade, a cruz é obscurecida. A sabedoria de Deus elimina toda a vanglória humana, irmãos. Em segundo lugar, nós aprendemos desse texto que a igreja precisa julgar as filosofias deste mundo à luz do Evangelho segundo as Escrituras. Nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes nós confundimos, muitas pessoas têm se curvado às ideologias, tentando adaptar o Evangelho à ideologia. Mas o Evangelho não é uma ideologia. Ele é a verdade de Deus. O homem espiritual vai discernir isto. Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne e avalia todas as coisas. Isso implica avaliar criticamente os sistemas de pensamento, as ideologias políticas, as correntes culturais, as agendas sociais, toda filosofia que relativiza o pecado, que exalta a autonomia humana ou distorce a obra de Cristo deve ser rejeitada. Eu vou repetir. Toda filosofia que relativiza o pecado, que, por exemplo, chama o pecado de identidade, que exalta a autonomia humana, ou distorce a obra de Cristo, deve ser rejeitada. A mente de Cristo, que é revelada pelas Escrituras, deve ser o critério normativo da igreja. Terceiro lugar, a maturidade espiritual, ela é evidenciada pela assimilação da lógica da cruz. Maturidade espiritual é evidenciada pela assimilação da lógica da cruz. Dons, eloquência, crescimento numérico não são sinais suficientes. A maturidade cristã se revela em humildade, unidade e submissão à palavra. Cristo foi crucificado e só a sua morte é expiatória. Mas a sua morte também é um percurso. Ele diz: todo aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Tem que estar disposto a crucificar o eu. Irmãos, as filosofias dominantes desse mundo dizem que você precisa se autoafirmar para achar a sua identidade. Mas o Evangelho propõe que você negue a si mesmo para reencontrar a sua identidade em Cristo. Em quarto lugar, a dependência contínua do Espírito é indispensável, irmãos.
O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é o que nos ilumina, e nós temos que buscar em oração, humildemente, iluminação do Espírito para entender as Escrituras, em oração constante, em humildade, porque o mesmo Espírito que revelou o Evangelho é o que continua a aplicar. E todos os dias nós precisamos ler a Escritura e confrontar o que a Escritura diz com a nossa própria lógica, com os nossos padrões de pensamento e abandonar todo padrão de pensamento contrário à Escritura. E por fim, a unidade da igreja nasce da centralidade de Cristo. Toda vez que o eu ocupa um lugar, a igreja se divide. Nós precisamos sempre lembrar da centralidade de Cristo, porque quando a mente de Cristo governa a comunidade, as diferenças secundárias não se transformam em divisões, elas se complementam. A cruz cria, irmãos, um povo reconciliado. Isso aprendemos no retiro, quando falamos do tema um exército de pacificadores. E eu concluo, irmãos, lembrem-se, a sabedoria de Deus revelada no Evangelho é eterna, ela foi decretada antes dos séculos. Ela foi manifestada historicamente, num evento real, na crucificação de Deus encarnado. Ela foi rejeitada pelos poderosos. Ela é revelada pelo Espírito, ela é comunicada em palavras inspiradas e ela é discernida pelo homem espiritual, aqueles que nasceram de novo. E essa sabedoria destrói o orgulho humano, ela julga a cultura, ela expõe a superficialidade das ideologias e ela forma uma igreja humilde e unida. Se nós temos a mente de Cristo, nós devemos viver segundo essa mente. E viver segundo a mente de Cristo significa abandonar toda a vanglória. Significa submeter nossas ideias particulares ao Evangelho. E procurar glorificar somente o Senhor da glória. Lembre-se, a cruz não salva apenas indivíduos. Ela não nos salva apenas do inferno, ou ela nos dá só o perdão dos pecados. Ela redefine a maneira como a igreja pensa, vive e como ela se relaciona. E onde a sabedoria de Deus governa, queridos, toda a glória pertence exclusivamente a Cristo e a Deus Pai. Que Deus nos abençoe e nos faça aplicar essas verdades e confrontá-las com nossas opiniões particulares. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua palavra que foi pregada, que mostra a natureza da tua sabedoria, por quem ela é revelada, como podemos acessá-la, como ela é ensinada, por quem ela é discernida. Eu peço, Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra a cada coração aqui. Eu te peço por aqueles que estão presentes aqui, que estão mortos em seus delitos e pecados, cuja mente ainda não consegue discernir a verdade do Evangelho, que ainda não consegue, ó Deus, crer no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida, como único mediador entre Deus e os homens. Eu peço por aqueles que estão aqui, e só tu conheces, que estão perdidos, que confiam em sua própria mente, que confiam em filosofias humanas, mesmo algum daqueles que de alguma maneira abraçaram algumas coisas, algumas verdades, talvez a moralidade do Evangelho, mas de fato não foram regenerados, não tiveram a mente aberta para uma compreensão salvadora do Evangelho. Eu peço que tu lhes abras o entendimento para entenderem a palavra da cruz e renderem-se a Cristo como único Senhor e Salvador. E eu rogo, Senhor, por aqueles que já entenderam a palavra da cruz, mas que ainda não aplicam esta palavra a todas as áreas da vida, que têm áreas de imaturidade, que muitas vezes são tentados, e todos nós somos assim, somos em alguma área tentados a tirar Cristo do centro e deixar o eu assumir o trono. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas cristocêntricas e a tomarmos cuidado para, em algum momento, não absorvermos as filosofias deste mundo,
Quantos de nós, ó Deus, muitas vezes repetem, replicam a sabedoria deste mundo nas redes sociais com frases que ressaltam a autonomia humana e que muitas vezes não percebem que são contrárias ao Evangelho. Ajuda-nos a sermos mais vigilantes, julgarmos todas as coisas que ouvimos à luz do Teu Evangelho, segundo as Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isto, para que como igreja possamos apresentar ao mundo a sabedoria que ele não conhece, por meio do Evangelho de Cristo, pregando a Cristo crucificado, aquele que morreu, mas ressuscitou, está à tua destra, reinando, e um dia virá para julgar vivos e mortos. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.